3, 2, 1, ao vivo. Olá, boa noite a todos, público nosso do YouTube, que já nos acompanha nessa nossa atividade de todas as sextas-feiras. Muito obrigada por estarem aqui. Inicialmente, eu gostaria já, provavelmente não teria uma outra oportunidade, de parabenizá-los pela primavera que se aproxima. Primavera é uma festa sazonal que muitas, se não quase todas as tradições do passado era demarcada por festividades, que é como se fosse uma manhã, um renascer, um novo ciclo dos inícios, um ciclo de muita energia na natureza, no qual o homem procurava alinhar a natureza humana. E ainda acho isso algo altamente recomendável, que possamos sentir esse momento da natureza e nos alinharmos com ele. Feliz primavera para todos vocês. Nosso encontro de hoje é bastante especial. Américo Sommermann, que está aqui conosco, seja bem-vindo, Américo. É uma pessoa que tive a oportunidade de conhecer, evidentemente, através do Corpus Hermético. Todos sabem que eu tenho feito comentário desse livro no nosso canal de streaming, que é o Acrópole Play, e realmente eu tinha uma edição em espanhol, que me acompanhava já há muitos anos, e conheci essa tradição da editora Polar, do Américo Sommermann, e fiquei encantada, achei um primor a maneira como ele é responsável e como faz um trabalho que é tremendamente bem feito. Fiquei muito impactada e comecei a fazer propaganda. E tive a oportunidade, graças a um amigo comum, o Adilson, editor-chefe da editora Pensamento, editor de publicações, que nos colocou em contato. E, claro, eu não podia deixar de compartilhar com vocês. Se vocês conhecem, aliás, eu gostaria de primeiro ceder o lugar para que o Américo se apresente, mas depois eu gostaria exatamente que ele falasse a respeito da intenção da editora Polar, porque não é só esse corpus hermético que é primoroso, é uma coleção de títulos que é enlouquecedora, literalmente. Tem coisas belas demais. Eu tive a oportunidade de receber alguns exemplares de presente dele, ainda não comecei a desenvolver uma leitura metódica para poder fazer algum trabalho, mas eu sei que para um filósofo, essa editora é um parque de diversões, porque tudo que tem lá é interessante para a gente. E fico muito grata por alguém ter disponibilizado um trabalho tão bem feito. Bem, Américo, eu deixo com você apresentar-se para o nosso público, um público de um canal de filosofia que nos acompanha já há 13 anos e um público que se expande cada vez mais. Nova Acrópole, com a maneira como a gente trabalha, que é uma tentativa de trazer a filosofia para dentro da vida das pessoas, da forma mais simples e mais prática possível, foi aos poucos conquistando a simpatia das pessoas de perceberem que a filosofia não é algo tão teórico, tão intelectual e tão distante da realidade da vida de cada um. E então eu gostaria que você falasse um pouco a respeito de si próprio, da sua trajetória para o nosso público. Um prazer, professora Lucilena, agradeço o convite e especialmente as suas palavras, tanto sobre a minha edição do Corpus Hermético, como pelas publicações da minha editora, Polar Editora. É uma editora que eu criei há 26 anos, com a finalidade de compartilhar com a sociedade brasileira, com a cultura brasileira, os textos fundamentais da filosofia perene, da filosofia atemporal, né? Muitos desses títulos que eu publiquei ao longo desses 26 anos pela minha editora eram ainda inéditos em língua portuguesa, e a minha motivação, professor, até para entrar então me apresentando um pouco mais, né, para explicar por que eu criei a editora, o que, além do motivo mais visível, né, que é esse de compartilhar esses tesouros ainda inéditos. Eu vou falar um pouco do Corpus Hermético, que não era inédito quando eu publiquei essa edição da Polar, mas eu vou explicar por que me pareceu necessário publicar uma nova edição nos moldes daquela que eu fiz, né? Mas o que me motivou foi o meu despertar espiritual, com 21 anos.
depois de uma crise existencial profunda entre os 18 e os 21 anos, uma pane de sentido, né? O sentido que me era colocado na nossa sociedade materialista era de que a vida, bom, ela não tem uma finalidade maior, uma finalidade transcendente, né? Que a vida era fruto de um mero acaso, né? Da interação de forças cósmicas, e que a morte era o fim da existência do ser humano, né? A morte física significava a aniquilação completa da consciência individual, né? Eu também aprendi essa visão de mundo. Ela me serviu entre os 14 e os 17 apenas. Eu adotei essa visão de mundo que me feriu profundamente, né? Me fez violentar a minha própria natureza para tentar me adequar aos valores do meio social, da cultura vigente. Mas essa ferida me colocou num sofrimento profundo, até que, aos 21 anos, eu tive um despertar do coração. Eu vivi essa metanoia, que é a inversão do desejo, né? O desejo, então, de realmente compreender o sentido profundo da vida. Eu não aceitei mais essa explicação reducionista materialista. Vi que se não houvesse uma explicação mais bela, mais profunda e mais ampla, realmente eu não queria viver. E comecei a ter contato com os textos sagrados, primeiro com as escrituras sagradas judaico-cristãs, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a mística cristã, então, os santos. Depois tive contato com a tradição judaica, o esoterismo do judaísmo, a Kabbalah, ou a Cabala, e a tradição budista. Me interessei pela vida de Buda, pelos ensinamentos de Buda, isso entre os 21, 22, 23 anos. E com 23 anos que eu tive o contato com o livro do Esplendor, o Zohar, né, o Sefer HaZohar, a obra máxima da Kabbalah, publicada no século XIII. E, logo em seguida, com as obras do grande visionário alemão, o Jacob Boehme, ou Jacob Boehme. Quando eu li as obras do Boehme, que é um dos elos da grande tradição hermética ocidental, né, que tem o seu fundamento, né, professora Lúcia, no maravilhoso corpus hermético, né? Quando eu li o Jacob Boehme, eu vivi uma entrada numa outra etapa do caminho da realização espiritual, o que me obrigou a traduzir o Boehme, as obras do Boehme, que ainda eram inéditas em língua portuguesa, né? O que era uma tragédia, como tantas outras tragédias da nossa cultura. E eu publiquei ao longo dos anos as obras, traduzi e publiquei as obras principais desse autor, que, embora pouco conhecido, ele teve um impacto profundo no romantismo, no pietismo, na filosofia alemã, alguns grandes nomes como Hegel, Schelling, mesmo Schopenhauer e outros grandes filósofos do idealismo alemão. E foi essa tradução do Jacob Boehme que também me permitiu a compreensão depois da Kabbalah, que me motivou a criar a editora, professora Lúcia, porque eu consegui publicar uma primeira das minhas traduções do Jacob Boehme, né? Pronunciando o nome do Boehme com uma transliteração fonética, porque eu não acho necessário a gente tentar pronunciar na língua original, né? Porque são tantas línguas, tantos acentos, que a gente não precisa deter esse conhecimento, né? E aí eu fui vendo, professora, os livros que
me inspiravam mais profundamente, que me traziam luzes, que me pareciam as mais amplas, mais profundas, mais seguras, e que me ajudavam a aprofundar o meu caminho de realização espiritual, eu colocava na minha lista das próximas publicações da editora, né? Então, o Zohar já era um sonho, logo no início da editora, mas como o Zohar, o livro de Esplendor da Cabala, ele completo, é uma obra muito vasta, né? Ele normalmente é publicado em 10, em 30 ou em 3 volumes, mas aí quando são 3 volumes, são volumes de 700, 800 páginas, né? Eu não tinha condições, como um editor independente, de uma empreitada desse porte economicamente, né? Então eu publiquei o Zohar, uma edição com duas partes muito importantes. O Zohar também foi a primeira edição com partes completas do Zohar, o livro de Esplendor em língua portuguesa. Um pouco mais tarde, professora, eu sei que é um outro amor que nós temos em comum, que é o Plotino, né? Que, como o corpus hermético, é de uma luminosidade, de uma profundidade, de uma clareza, né? Que é incomparável, né? Os textos mais claros, que a gente vai voltar a falar disso, né, professora, da tradição, a filosofia atemporal, perene, universal, né, desse conhecimento, dessa unidade de conhecimento que está nas grandes culturas tradicionais, dessas sabedorias tradicionais. No Ocidente, eu considero que as obras mais claras, que devem ser lidas primeiro pelas pessoas, são os Tratados das Eneas, do Plotino, e o Corpus Hermético. Mas a gente vai voltar a falar disso. E aí eu traduzi pela primeira vez em língua portuguesa, porque também era uma tragédia, professora Lúcia, que agora essa lacuna está preenchida. Não havia nada de Plotino em português. E quando eu li o Plotino, foi em 1998, se não me engano, 99, eu li na edição em inglês, e eram de uma transparência, de uma precisão, né, de uma simplicidade na imensa profundidade, né, como é que a sociedade brasileira ela sobreviveu sem Plotino? Como é que ela não pode ter um eixo? Por isso que é essa confusão, né? Porque ninguém teve a ação caritativa de publicar Plotino em língua portuguesa no Brasil em 5 séculos da nossa história, né? Era uma tragédia, também outra tragédia. Então, a minha editora, professora Lucilena, foi para sanar essas tragédias, para permitir que o público brasileiro tivesse acesso ao que há de melhor na sabedoria perene, na sabedoria atemporal, especialmente ocidental. Não porque eu não ame a sabedoria oriental, eu amo, mas a sabedoria oriental já vem sendo mais trabalhada, mais publicada por outras editoras. As carências não eram tão grandes no Brasil de bons textos da sabedoria oriental, da filosofia oriental. A carência dos bons textos da sabedoria ocidental, ou do Meio Oriente, era bem maior, né? Então, o primeiro motivo de criar a editora foi compartilhar os tesouros, os maiores tesouros que eu encontrei na minha própria busca. E o segundo motivo foi torná-los facilmente disponíveis em edições de qualidade e num formato que tem um rigor suficiente, mas que não é destinado ao público acadêmico, embora, claro, desejo que o público acadêmico também o leia, mas as edições são para as almas, não são para as mentes. São para aqueles que estão no caminho, no desejo da realização espiritual, sejam acadêmicos, não interessa. Então, qualidade, rigor, mas não academicismo, né? Então, esse é o contexto da editora, professora Lúcia.
depois, claro, eu posso falar de algumas outras publicações, a gente pode chegar nisso em algum momento, talvez, né? E, então, depois o Plotino foi publicado, uma edição completa, professora Lúcia, pela Nova Acrópole, parceria, acho que com a EDUSP, enfim, uma boa edição dos tratados completos das Eneas. Então, mas eu creio que eu ajudei aqui, inspirar que alguém fizesse depois uma edição completa, né? Como o Zohar agora tem uma edição completa do Zohar, do Esplendor, em 5 volumes, mas a minha edição, ela mesmo assim, ela continua válida, porque ela tem um espírito que, esse cuidado para ajudar o leitor comum, mas que tem o desejo de penetrar nessa filosofia atemporal, profundo desejo, ele não precisar ser um erudito, ele não precisar já ter um conhecimento profundo naquela área. Eu quero dar a ele um aparato básico, direto, de notas, de introduções, não acadêmicas no sentido de algo cansativo, exaustivo, mas que algo que tenha um sabor, que seja na justa medida, como auxílio, e não para mostrar uma erudição, porque para mim isso realmente não interessa, é ajudar as pessoas a fazerem o grande caminho da realização espiritual. É interessante, eu me recordo que uma das surpresas que eu tive ainda muito jovem no mundo acadêmico é saber o pouco status que Plotino tinha nesse meio, considerado como um pensador menor, um místico. Isso para mim foi bastante chocante. Mas é interessante, Américo, porque a narrativa que você tem de vida é muito parecida com a maior parte de nós, professores em Nova Acrópole. Chega um determinado momento de esgotamento, não dá. As premissas que a sociedade trabalha, é melhor ficar por aqui, porque não tem sentido viver desse jeito. Eu costumo dizer que é sadio chegar à terra arrasada, porque pelo menos é terra sólida, e dá para você erguer alguma coisa concreta ali, do que ficar vivendo em castelos flutuantes, né? E é uma história muito comum entre nós. A minha não é muito diferente disso. Dos meus 18, 20 anos, estar mergulhando na filosofia, no momento onde filosofia era uma coisa que, para a minha geração, não tinha nenhum sentido, porque o vestibular se torna uma busca de uma colocação profissional rentável, e eu queria era filosofia, mas eu estava imaginando Platão, eu estava imaginando a academia, estava imaginando Plotino. E, evidentemente, tive que buscar um caminho onde isso estivesse mais próximo da minha expectativa. Felizmente, encontrei uma instituição onde a ideia é essa mesmo. Conhecer um pouco desses pensadores que estejam ou não dentro de uma linha da filosofia tradicional, mas que tenham um aporte genial para um sentido de vida humano. E sim, amo Plotino, sem sombra de dúvidas. Eu gostaria de conhecer, porque é muito interessante quando a gente lê o prefácio que você faz do Corpus Hermético, o glossário. Como é que foi esse processo de mergulhar na tradição egípcia, trazer para a gente Corpus Hermético? Como foi o processo de tradução e edição desse livro? Conta para a gente. Muito bom, professora. Eu vou falar um pouco mais alto, porque houve um pedido no chat para eu falar num tom um pouco acima do que é o meu natural. Vou tentar, né? O Corpus Hermético, professora Lúcia, logo depois do meu encontro com as obras do Jacob Boehme e do meu aprofundamento da Kabbalah, isso com 24, 25 anos, eu li aquela edição da Emos, né? Está até aqui, né? Que foi publicada na década de 80, né? Uma edição simples. E eu vi ali também os mesmos princípios que estavam em Boehme e que estavam na Kabbalah, né? A mesma estrutura, a mesma visão de realidade, a mesma visão de mundo, a mesma visão sobre a natureza humana. Mas vi que era uma edição pobre, não cuidada, não à altura de um texto dessa envergadura, mas como ele já existia em língua portuguesa, eu pensei, bom, ele existe, então não é uma ação tão urgente como de outras publicações, né? Então ele entrou já na minha lista com 25, 26, 27 anos, para que um dia eu fizesse uma edição à altura, né?
Mas eu coloquei numa lista futura. E em 2017, depois que eu publiquei aí também o Bahir, a terceira obra mais importante da Cabala, do século XII, o livro da Iluminação. Você fez o Sefer também, o Sefer Yetzirah, não? Sefer Yetzirah eu não fiz, eu ia fazer, já existe uma bela edição pela livraria editora Sefer. Eu conheço. Uhum. Mas eu a tenho, inclusive. É excelente, né? Porque ela é comentada pelo mesmo Rabino Aria Kaplan, da edição do Bahir que eu publiquei, né? E então eu tinha preenchido várias lacunas até o ano 2017, publicando textos como Pseudo Dionísio e Areopagita, em edições melhores, mais acessíveis, né? Um grande místico do século XIV, o Jean Van Ruysbroek, enfim, outros grandes textos, né? Algumas obras do Patrick Paul, do Gerardo Sorval, que trazem a iniciação europeia numa profundidade, densidade que ainda não estava disponível no Brasil, né? E aí me veio o chamado da alma de que era a hora de publicar uma edição a sério do Corpus Hermético. E eu tinha lido depois, professor Lúcio, essa edição do Louis Menard, que é uma edição do século XIX, uma tradução para o francês. Eu li também com meus 27 anos, 26 anos, né, alguns anos depois, né, eu vi que a edição do Corpus pela Emos não era, dava ali um pequeno início de um perfume do que é o Corpus, mas atrapalhava um pouco a penetração na alma luminosa do Corpus Hermético. Quando eu li em francês, essa aqui é uma boa edição, ela ainda é considerada de muito boa qualidade. Esse Louis Menard foi amigo do Baudelaire, do grande poeta francês. Quando eu li, eu falei, putz, realmente é uma obra monumental que, se eu viver o suficiente, eu farei uma edição digna, né? Então, em 2017, chegou o momento. E eu tinha uma viagem para o Templo Shaolin, na China, para fazer. Eu fui lá treinar, eu pratico Kung Fu há quase 20 anos. E eu fui treinar no Templo Shaolin, e eu fui levar um livro do Abade do Templo, que eu tinha publicado, fui entregar para o Abade. E como o fuso horário é o contrário do nosso, então à noite a gente não dorme nos primeiros 10, 15 dias, a gente troca e tem que terminar a hora do almoço. Eu usei as noites para fazer a primeira tradução a partir dessa versão francesa do Louis Menard. Aí, quando eu voltei ao Brasil, aí eu comecei a cotejar com a tradução, que é considerada também excelente, do Festuger, né, do frade dominicano, um grande erudito em neoplatonismo, em hermetismo. Essa era considerada a melhor edição, melhor tradução do Corpus. Então, eu comparei a minha tradução inicial, frase a frase, palavra a palavra, com essa do Festuger, ao mesmo tempo com duas outras edições em inglês. É claro que você teve que fazer seleções, né, Amélia? Porque eu me recordo que Festuger tinha algumas visões que eu achava um pouco preconceituosas em alguns pontos. Preconceituosas. Né? Você deve ter feito uma seleção aí. Bastante preconceituosas, por isso que eu acabei me apoiando mais nessas duas edições para o inglês, né? A do Copenhagen e essa que é muito recente, que é do Salaman, do Marais, do Wharton e do Owen. Uhum. Excelente. Ou seja, você pegou o que havia de melhor de tradução pelo mundo afora, fazendo a sua seleção do que era apropriado, fazendo o cotejamento para fazer uma edição completa, integral, né? Está completa a edição da Polar do Corpus Hermético, tudo que está no Festuger, só que ele tem um aparato de notas e comentários que eu faço uma crítica à crítica dele, né? Porque ele
a meu ver, ele teve uma tentativa de desvalorizar o corpus hermético. Né? Claro, isso é claro. É claro. Conheço bem essa obra e ela me incomodou um pouco, para te falar a verdade. Me incomodou muito o olhar dele a respeito do corpus. E a minha introdução, eu confronto de maneira muito dura, inclusive, o posicionamento dele, né? Porque eu tenho, na minha pesquisa, elementos muito sólidos para desmontar toda a crítica do Festugière, praticamente, né? Mostrar... Eu acho que hoje já ninguém leva muito aquilo a sério, né? Mas o mais importante é que você filtrou de uma maneira muito precisa, porque a gente não vê nada desses preconceitos, desses equívocos. O livro está muito bom, está muito sólido. É uma coisa... Pode falar. Eu fiz essa pesquisa profunda, professora Lúcia, para dar o contexto histórico do surgimento do corpus, o contexto cultural da tradição egípcia. Eu fui em busca de entender melhor a natureza desse personagem mítico que é Hermes Trismegisto. Eu fui aprofundando essa reflexão, essa pesquisa e compartilhando, né, a influência do corpus hermético no Ocidente desde o século I, II, III, quando aparece, né, esses tratados são traduzidos para o grego, né, aparecem na língua grega. A questão de esses tratados serem escritos por egípcios, de fato, ou terem sido... Eu coloco esse, que é um dos temas do Festugière, mas eu afirmo que é a tradição egípcia que está transcrita ali para o grego, em parte transcrita, não por minha opinião, mas pelas minhas pesquisas, né? E pelo próprio corpus, passagens dos corpus, que afirma claramente isso, que são egípcios, explicando que vai haver uma perda importante nessa tradução, porque a tradução do egípcio para o grego é uma tradução... há perdas inevitáveis, mas eles eram sacerdotes egípcios que tinham conhecimento da filosofia grega. Então, eles usaram alguns conceitos, muitos conceitos da filosofia. Eles fazem uma comparação muito apropriada. Eles o fazem para a Biblioteca de Alexandria, não é isso? Sim, sim. No momento em que Alexandre conquista o Egito e liberta o Egito do domínio persa, os dois primeiros reis faraós gregos, os dois Ptolomeus, o primeiro, Ptolomeu Sóter, ele que funda a Biblioteca de Alexandria, porque aí os gregos eles chegam ali reverenciando a tradição egípcia. Eles não chegam como querendo impor a tradição grega, né? Eles chegam trazendo a língua grega para a elite intelectual, especialmente de Alexandria, e trazendo a filosofia grega. Mas, para estabelecer um diálogo respeitoso com a tradição egípcia e com a cultura egípcia, então, Ptolomeu cria a Biblioteca de Alexandria, solicita que todos os navios que paravam no porto de Alexandria, os livros que tivessem ali de seus países, de suas culturas, fizessem cópias e deixassem na Biblioteca de Alexandria. Quase que obrigatório, né? Era um quase que obrigatório. E o filho, o Ptolomeu II, ele foi além, ele mandou emissários pelo mundo todo conhecido na época, pedindo os textos importantes para que viesse um original e uma tradução, né? E convidando sábios também para irem para Alexandria com todos os custos pagos, né? Pelo rei faraó da época, Ptolomeu II. Então, é evidente que, a partir daí surgem também os tratados que compõem aquilo que é chamado no meio acadêmico da hermética. A hermética é o conjunto de textos em grego atribuídos a Hermes. Desses textos, uma parte constitui o corpus hermético, que é a parte mais teosófica, propriamente dito, que é esse conjunto de textos, que são 14 ou 17 de tratados em forma de diálogo, que tem o cerne da filosofia ou da teosofia egípcia transcrita em grego, né? Você agrega também o discurso perfeito e a pupila do mundo, que são prodigiosos. Sim. Uma maravilha. Eu fico imaginando a
possibilidade de trazer coisas desse nível, porque não conheço livros que tragam para conhecimento público aberto o nível de conhecimento que você tem num discurso perfeito e na pupila do mundo. É desconcertante aquilo. É desconcertante, chega a ser um impacto, né? Eu tenho feito acompanhamento, tenho lido com as pessoas ficam dizendo, nunca imaginei que tivesse havido uma civilização que soubesse tanto. E é realmente surpreendente. Por isso Fala também... para a gente um pouco sobre esse personagem, Hermes Trismegisto. Fala para a gente, Américo, o que você pensa a respeito da existência ou não, de toda essa polêmica histórica que gira em torno dele, cada um querendo puxar para a sua civilização, é aqui, é árabe, é Ídris, é não sei quem, enfim. Esse foi um dos motivos que fizeram que eu fosse para o Egito antes de fechar a edição, professor Lúcio. Porque eu já estava com o texto da tradução já praticamente pronto. Uma parte da introdução da minha pesquisa feita para o texto da introdução e uma parte do glossário final. Mas antes de fechar a edição, eu queria compreender melhor essa figura mítica, né, do Hermes Trismegisto, portanto, Thoth, né, que é o análogo na tradição egípcia, né, da divindade grega Hermes, que depois recebeu esse epíteto de Trismegisto, né, desde o século III a.C. no Egito, e compreendeu também melhor o contexto cultural do aparecimento do corpus hermético, né? E aí eu fui para lá e aí eu compreendi algo que é fundamental. Aquilo que o mito hermopolitano, que é um dos mitos fundadores de toda a Enéade, né? de toda a cosmovisão egípcia, desses princípios primordiais, né? Que eles chamam os 8 primordiais. E é maravilhoso, porque é a passagem entre a realidade suprema, né? Que é em Plotino seria o uno, né? Que é o que está além do ser, que é o bem supremo. A passagem entre o bem supremo, ou o uno, ou o Ain na Cabala, ou aquele que é o nada, mas é o nada que é a potencialidade pura, né? Para o ser, né? Então, há entre o além do ser, que é o uno, que é o bem supremo, que é o Ain, ou que é o Ungrund, o sem fundo em Bohème, e o ser, aquele, o eu sou, o ser divino que se afirma como ser, como vontade, né? Como espírito. É a passagem de Parabrahman para Brahman na Índia, exatamente a mesma ideia. Essa ideia. E aí, a tradução egípcia, ela descreve 8 princípios, que são Nun e Nunet, que são o oceano da energia primordial em evolução e manifestação, e o oceano da energia primordial em involução e reabsorção. Os primeiros 2 pares, feminino e masculino. Depois, Re e Rehet, o tempo infinito e o espaço infinito. Depois, Kek e Keket, a luz negra e a treva luminosa. E, por fim, Tenemu e Tenemut, que são o errático perceptível e o errático imperceptível, ou o instável perceptível ou instável imperceptível. Esse Tenemu e Tenemut é o que a tradição grega chama de Tártaro, é a força ou o desejo na realidade suprema, quando ela tem a primeira flutuação, de não se manifestar. É a força igual e contrária ao Eros primordial, né? Então, há um espírito que é o espírito oculto, que é portador desse Eros primordial, que na tradição egípcia é Amon, que tem o seu par Amonete, que é Deus, Pai, no corpus hermético, né? A divindade suprema,
que a autoridade suprema é Amon-Ra, ou Re. Porque esses 8 princípios primordiais, que eles chamam da Ogdoada, né, que são a passagem entre o absoluto e o ser é o ovo primordial, que é a conjunção entre Amon e Amonete. Né? E, então, isso eu trouxe na introdução porque isso é uma cura também da filosofia ocidental completa. Toda uma compreensão muito mais profunda da passagem entre o que está além do ser e o ser. Então, a deidade, então Deus além do ser e Deus enquanto ser, que é o topo da criação, que é o topo do mundo inteligível. Uhum. É uma coisa interessante, não sei se você já fez essa comparação, mas lembra muito a sequência numérica pitagórica do 0, do 1, do 2, na base da década. É a mesma história, simplesmente ele sintetiza. Aliás, eu uso muito essa comparação para ajudar a entender esses panteões. Por isso que essa riqueza de comparar essas grandes filosofias, essas grandes sabedorias que têm essa unidade, essa mesma descrição, porque a verdade é uma só, né? Quem tem a transparência da alma cada vez mais profunda e que pode sondar a natureza da realidade através de todo claro, é um caminho de transformação, né? Mas vou para porque isso é tão apaixonante, né, professor, aqui, então a gente pode se perder em conceitos que podem ficar muito abstratos. Então eu fui para uma dimensão que é muito abstrata, porque isso é uma realidade que está além do mundo divino, além do mundo das ideias. Então é uma realidade supraessencial, está além das essências, né? Depois há o mundo das essências, onde emerge Thoth, né? Thoth, que é o primeiro-ministro de Amon-Re, né? Ele é a palavra articulada. Ele é, de algum modo, análogo a Crono, ele é inteligência divina, né? Que distingue as essências, né? Em Nermetaui, né? Que é aquela que abraça a misericordiosa, que é a sabedoria divina, né? Que é Rhea, na tradição grega. Então, esse princípio é aquele que inspira todos os textos sagrados no Egito. É Thoth. Toda a literatura religiosa, no sentido religiosa, não no sentido atual, né? Mas revelada, mistérica, teosófica, né? Ela era assinada por Thoth, porque todo sacerdote, para ele poder escrever algo, ele tinha que ter feito o caminho da realização completa, passando pelos templos, e não só passando, ele só passava porque ele tinha realmente mudado de estado ontológico interno para ir passando nas iniciações subsequentes. E se ele tinha uma inspiração para compartilhar mais um conhecimento, agregar um conhecimento à tradição egípcia, ele não assinava pelo seu próprio nome, ele assinava Thoth, porque era uma revelação de Thoth. Isso é interessante porque seres dessa grandeza depois são um inferno para localizar historicamente. E tem gerações de discípulos todos com o mesmo nome. Porque como não havia, né, professor, essa preocupação com a personalidade existencial, de deixar o seu nome na história, isso não fazia nenhum sentido para essas grandes culturas, né? Então, eles se apagavam para servir aquela comunidade, acrescentando mais um saber que a divindade concedeu, né? Não é por mérito dele, claro, o mérito de ter feito o caminho, né? Então, isso é um pedaço da explicação de Hermes Trismegisto. Porque Hermes Trismegisto é Hermes 3 vezes muito grande. Então, é um grau iniciático. Primeiro é um grau iniciático. É ter realizado o caminho completo do retorno, então é o senhor dos 3 mundos. Atravessou o mundo astral, atravessou o mundo espiritual, atravessou o mundo divino até o seu cume, até o topo, e se unificou com o vazio, recompondo a totalidade do ser humano na sua finalidade original.
Então, é um ser realizado em vida, né? Então, esse é um grau iniciático como é alguém que de algum modo se divinizou. E quando ele escreve sobre a inspiração de Hermes ou de Thoth. Então, pode ter havido uma figura histórica primeira? Claro que sim. Então, aí a cultura posterior, ela vai dizer que sim, mas houve alguém que recupera um corpus de conhecimento muito amplo, que na tradição judaico-cristã é Enoque, Idris, que seria um primeiro Hermes, né? Porque há uma analogia também entre a história de Enoque, que ele se transforma em Metatron na tradição judaica, porque ele tem uma realização espiritual tão imensa que quando ele sobe ao céu de volta, cumpriu a sua missão na sua presença na realidade física, ele se torna um anjo da face, que é o primeiro ministro de Deus, que é o escriba divino na Kabbalah, né? Que é a mesma função de Thoth, né? Então, interessante, só abrindo parênteses, se você me permite, Américo, porque o pessoal não fique muito viajando, porque a gente está falando de coisas muito metafísicas. Imaginem, então, só simplificando um pouco, que você tem uma mente cósmica, que os indianos chamavam de Mahat, terceiro logos, e um ser divino, a pupila do mundo mostra isso claramente, um ser divino auxiliar da criação, auxiliar de Amun, que faz essa ponte para trazer essas ideias divinas e a sua plasmação no mundo. E esse ser, que é esse pontífex máximo, um ser divino, ele tem todo um conjunto de sacerdotes que tem como meta servi-lo nesse propósito, de trazer as ideias divinas ao mundo. E daí o que ele fala, existe o Thoth, Deus, o Hermes, Deus, e existe o Hermes humano, que deve ter tido um primeiro, creio eu, mas há uma sequência de seres de alto grau de iniciação, que dentro é como se nós disséssemos de uma irmandade hermética, alguma coisa parecida com isso, que por sim, essa linha fazem essa ponte. sim, Você vai ver que existe algo muito parecido com isso dentro da Índia, com pontífex como Narada Muni, que faz uma ponte entre céu e terra, e inspira vários homens através dessa sua possibilidade de trazer a inteligência divina ao mundo. Agora, Thoth é um auxiliar da manifestação, ou seja, ele realmente é a ponte que traz a inteligência divina ao mundo, que plasma as formas divinas no mundo. Então, é interessante, porque são duas coisas, o Thoth divino, como criador mesmo, como plasmador da inteligência divina no mundo, e os Thoths humanos que se inspiram nisso e eram um colégio de sacerdotes. Apenas para ficar mais claro para o pessoal. Sim, sim. E é interessante que mesmo nos tempos posteriores, quando a tradição egípcia ou já tinha se encerrado ou estava se encerrando, autores como o Próclo, ele tem um sonho no qual é revelado para ele que ele é um dos elos da cadeia de Hermes, da tradição hermética. Ele é um elo retransmissor. E isso eu digo agora que eu tive um contato muito profundo, quer dizer, nunca vai ser suficientemente profundo com Próclo, porque o Próclo é o maior filósofo do Ocidente, junto com Platão. Agora, para mim, não tenho dúvida, né? Ele é o depositário da tradição egípcia, da tradição platônica oral, da tradição de Eleusis, da tradição caldeia, e ele tem a realização espiritual completa, né? Então, ele retransmite nas obras do Próprio, que eu também agora estou publicando, vai levar um tempo. Eu publiquei um primeiro volume, vou publicar mais 5 volumes da Teologia de Platão do Próprio, né? Mas para a gente perceber que este Próprio, que recebe essa revelação de que ele é um dos elos, ele é o maior filósofo do Ocidente. O Ocidente não sabe disso, mas o Ocidente tem que saber, porque se não souber, a gente não vai sair da enrascada que a gente está. Enfim, vamos seguir. Eu costumo dizer que nós vivemos um momento onde ou a filosofia volta a fazer essa ponte,
as pessoas vão começar a procurar na tradição oriental, vão começar a negar as suas raízes ocidentais, que são tão grandiosas, tão belas quanto. Houve quase que um recolhimento, talvez pelo período medieval, mas depois esse trauma persiste, né? Porque a filosofia se retira, agora é a teologia que explica a vida humana e o seu significado. Mas quando esse período passa, a filosofia fica ainda muito recolhida num campo intelectual de problematização, de teorização, e não retoma o seu caminho de fazer essa ponte. Não retoma. Então, a gente começa a mexer e trazer à tona, porque, de fato, o Próclo, na academia, a academia passou por uma fase meio filosofia moral, né, muito influenciada pelo estoicismo, e depois volta para esse aspecto mais, digamos assim, universalista, da sabedoria clássica, volta a pensar grande, e ele é um símbolo disso, sem dúvida. Mas é tanta coisa, né, amigo? É tanta coisa. Eu fico pensando, eu sempre brinco com os meus alunos em relação a isso. A gente entra em livrarias e tem lá aqueles livros, os 100 livros que você não pode deixar de ler, e lá dentro não tem um corpus hermético, e lá dentro não tem muitos dos diálogos platônicos que, para mim, eu sou uma grande admiradora de Platão, eu viajo naqueles diálogos maravilhosos dele. E eu fico pensando, as pessoas têm consciência do quanto estão perdendo de não mergulhar num livro desse? Não tem consciência. Não tem ideia do que é isso. Eu estou fazendo, nesse momento, estou na pupila do mundo, eu fico, gente do céu, que palavras que eu vou usar para trocar isso em miúdos para o mundo ocidental, que perdeu até vocabulário. Perdeu até vocabulário, difícil até de você explicar. É incrível. É incrível, professor, porque no Ocidente não se entende mais a distinção entre a psique e o nous, ou, entre alma e espírito, entre o nous e o logos, que são fundamentais para a gente entender a natureza humana, né? Como se divide tanto os níveis ontológicos como os níveis de percepção que estão potencialmente inscritos na nossa natureza e que nos permite acesso aos diferentes níveis do ser, né? Mas essas categorias elas foram sendo desvalorizadas, depois descartadas. Por isso que o teu trabalho, o trabalho que eu tenho feito com a Polar, é para dar a todas as pessoas que quiserem o acesso direto, né? Tem que ler, ninguém pode deixar de ler o Corpus Hermeticum, não pode, a menos que queira viver uma vida estritamente materialista. Se quer viver uma vida materialista, superficial, ou só de valores, bom, talvez até bons valores, mas acreditando puramente nessa existência, não precisa ler o Corpus Hermeticum, nem Plotino, né? Mas se quer, tem que ler Plotino, tem que ler Corpus Hermeticum para começar a limpar o terreno, né, professora? Porque são os grandes pilares do Ocidente e eles são de uma clareza. Basta estar com um coração e uma alma simples e receptiva. E abrir mão da concepção de que você sabe alguma coisa. Eu só sei que nada sei, socrático aqui é fundamental. Isso, essa Qualquer pobreza... pessoa que se considere dono de alguma verdade não pisa aí, porque não resiste. Ele literalmente pratica um desmonte e uma reconstrução. Realmente. Bem lembrado, porque esse esvaziamento, esse reconhecimento do seu não saber, e seu desejo profundo de saber, de ter contato com a sabedoria atemporal, pronto, vai ler o Corpus Hermeticum, vai ler o Plotino. Isso dá o terreno geral, dá o campo amplo. Depois aprofunda, lê outros autores. Mas é a partir desses. Porque a partir desses não tem como errar. Como uma base sólida, né? Que depois você tem discernimento até para saber o que é o que não é interessante ler. Né? Porque nós carecemos de uma falta de discernimento exatamente porque estamos sem bases, né? Estamos meio flutuantes. E o mercado está lotado de coisas que não valem muito a pena. Você há de convir comigo que dentro desse gênero de literatura que foi feito, comentando tradições de todo tipo, o que existe de subliteratura é escandaloso. Se você não tem uma base firme e séria, não tem nem como se defender de todo tipo de manipulação que existe aí. Né? Por isso eu acho que o seu trabalho é admirável. Isso eu sou realmente sua fã de carteirinha.
E fico torcendo, o que vem ainda por aí? Eu ando metida atualmente com os oráculos caldeus, numa Vou edição publicar. espanhola, Eu vou e publicar. nossa, isso também está virando a minha cabeça. Pretendo fazer, eu faço como uma tentativa de incentivar as pessoas a lerem, uma leitura comentada, onde vou conduzindo, vou caminhando com elas. Isso é uma coisa fantástica, viu? Os oráculos caldeus também são maravilhosos. E a gente começou a trazer essas coisas à tona, traz de volta o teto da civilização ocidental. Porque as pessoas estavam ali no soma, como você está falando, dos três mundos. Chegar ao mundo psíquico, a psicossomática, já foi difícil. Você percebe que quando começam a surgir as vozes que dizem que a psique influencia um corpo físico, para não parecerem místicas, elas fecham o circuito, começam a dizer que dentro da psique só existem conteúdos físicos, instintivos, de medo, de desejo e nada mais. Para uma pessoa puxar o terceiro andar, que é o nous, e mostrar como ele é decisivo sobre tudo que vem abaixo, é uma construção difícil que ainda enfrenta muita resistência. Basta ver, eu considero isso muito claro, por exemplo, na obra de Carl Jung, que eu sou uma grande admiradora. Ainda acho que é um pensador para o futuro. Ele ousava corajosamente querer puxar o terceiro andar, numa hora que o pessoal mal tinha acabado de construir o segundo. Ele ousava puxar o terceiro andar, e acho maravilhosa a visão dele. Esses dias li uma coisa que não sei se você conhece, que é o necrológio que ele faz de Richard Wilhelm, que traduziu I Ching, ele mostrando esse fenômeno de mergulho de compreensão numa cultura diferente da ocidental e o que isso significou para a psique de Wilhelm. E eu acho uma figura fora do seu tempo, talvez para ser entendida melhor no futuro. Mas foi uma tentativa heróica de erguer o ser humano do Ocidente até a compreensão do terceiro andar, que é um nous, que paira acima da psique e que é determinante para tudo que vem abaixo. São precursores, e só que eu vejo, professor Lúcia, que a crise é tão profunda que a gente precisa acelerar. E se a gente pegar esses textos, nós podemos recompor uma visão de mundo integral que dialoga com qualquer cultura do Oriente e do Ocidente, das tradições indígenas das Américas, né? Porque coloca uma ontologia integral que é invariante, né? Que é a realidade divina, o mundo divino, que é o mundo das ideias, das essências, das formas arquetípicas, depois o mundo espiritual, depois o mundo astral, o mundo da alma existencial, que é esse terceiro plano, e o mundo da matéria densa, né? E depois os níveis da alma, né? A alma vegetativa, ligada ao mundo físico, depois a alma existencial, a alma astral, a psique astral, depois a alma espiritual, que na Cabala é Neshama, depois a alma divina, que é o nous, né? Que na Cabala é Hayá, e depois a alma da unidade, na tradição neoplatônica, que na Cabala é Yehidá, é a alma que pode sondar a realidade suprema. Então, que a tradição neoplatônica chama de o pistilo da flor da alma, da psique espiritual, né? Então, ela é aquela que sonda a realidade suprema. Então, isso está dentro de nós. Toda essa potencialidade de desdobramento desse eixo, atravessando todos os mundos dentro de nós. Esses autores, então, por isso que para mim, eu vou direto, porque eu falo, é urgente, nós temos que recuperar a sabedoria primordial, a sabedoria atemporal, já, e dialogar com o Oriente e o Ocidente, as tradições da filosofia perene, viver esses caminhos, né, professor, como você sempre coloca, viver o caminho, não é pensar os conceitos, integrar As verdades com a prática. Com a prática, né? E então, porque não, mesmo que eu acho que o trabalho do Jung foi muito meritório, mas ele ainda tem um alcance que é para poucos. Ele tem uma ação que é benéfica, é benigna, mas eu vejo que esses autores, eles têm uma potência que é de transformar já.
Já, porque quem tiver uma busca sincera, uma alma que se coloque nessa atitude que você descreveu, né? Eu sei que nada sei, mas eu quero saber, eu quero compreender aquilo que está além dos olhos da minha percepção sensível. Eu quero compreender o bem supremo, a beleza suprema, né? A verdade que emana do bem e da beleza. Né? Eu quero ter acesso não como conceitos, mas como vida do meu ser. Né? Ter o contato com esses grandes autores, que são os eixos do Ocidente, e, a partir dali, estudar os outros grandes textos de Proclo, Zohar, Jacob Böhme e outros tantos, e aí dialogar com o budismo, com o hinduísmo, com o sufismo, com as tradições africanas originais, vivas ainda hoje na África, e as tradições ameríndias, né, que têm ainda esse conhecimento que é o mesmo, que tem uma mesma visão de uma ontologia integral, de uma psicologia integral, de uma antropologia integral. Porque aí não tem o materialismo, não subsiste diante da sabedoria universal, que é unânime. Né? Aí nós temos uma O espada que comparativo, nesse sentido, é genial. é Porque genial. ninguém vai te convencer que toltecas e maias e platônicos e sufistas fizeram um complô para te enganar. Todos aqueles que buscaram vir uma mesma realidade. Tudo comparativo te dá muita base, te dá muita solidez. E dentro disso que você fala dos mundos, eu sempre digo que o alinhamento dos 3 mundos faz com que passe o bastão do caduceu de Mercúrio. Quando nós conseguimos alinhar os 3 mundos, nos tornamos uma ferramenta na mão de um Deus, que é exatamente o nosso Deus interior, a nossa essência. Tá? Enfim, é uma conversa que dá para virar à noite, Américo. Infelizmente, o nosso tempo não é muito. Infelizmente, YouTube, a gente tem essa limitação, né? Temos 1 hora disponível, mas olha, eu acho que deu para gerar nas pessoas um gostinho de quero mais, né? E com certeza, eu aconselho fortemente, eu tenho vivido essa experiência no nosso Acrópole Play, nosso canal de streaming, de comentar o corpus hermético palavra por palavra. Claro, eu faço o meu melhor, né? Lógico que tem um abismo pela frente, né? Mas fazer o meu melhor é a minha obrigação moral como ser humano. E abrir portas para que os outros também trilhem esse caminho e também possam fazer o seu melhor. E Helena Blavatsky é uma autora que ela costumava dizer que toda linguagem simbólica é uma casa de 7 portas. Quando você cresce, você acessa novas realidades. É bom deixar o mesmo exemplar do livro, porque quando você vê as marcações antigas, acha incrível. Como eu passei por aqui e não vi isso, não vi aquilo, não vi aquilo outro. Você abre portas dentro e abre fora também. Isso é incrível. Mas, enfim, eu agradeço muito a sua participação. Eu acho que quanto mais a gente encontra pessoas com esse idealismo, com essa visão, cada um vendo um pouquinho e somando, se apoiando, mais a gente vai fazendo barulho, né? Mais começa a ser percebido. Te agradeço porque a leitura dessa edição foi uma delícia, está sendo uma delícia, facilitou demais a minha vida e dá para a gente perceber o carinho teu em cada linha, em cada nota de pé de página. Dá para perceber o carinho e o respeito e o amor que você tem por essa obra. Isso transborda e está impregnado no livro. Eu queria demais ter essa oportunidade de te conhecer e te agradecer. Muito, muito obrigada. Não só pelo Corpus Hermético, mas por tudo que você tem publicado na Polar. E como eu te falei, está uma seleção de altíssimo nível. Te agradeço muito por essa coragem, por essa ousadia. Muito obrigado, professor. Realmente, muito obrigado. Você gostaria de dizer algumas palavras finais para o nosso público? O corpus hermético, a tradição hermética, eles falam de 3 etapas do grande caminho. Primeiro é conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo é a via purgativa, a via da purificação da alma existencial. É olhar para todas não, mas as sombras, os desequilíbrios que a gente tem nessa nossa psique, que é o invólucro da nossa alma espiritual. E esse primeiro trabalho de autoconhecimento, que é a via purgativa, permite que a gente entre na via iluminativa, que aí é
o que a tradição hermética chama de conhecer Deus. Depois dessa via iluminativa, que tem também toda a sua purificação, toda a sua transmutação dessa luz, dessa compreensão que nos dá acesso à nossa alma, dos princípios divinos, né? Há uma outra etapa, que é a etapa unitiva, que na tradição hermética é a divinização, né? Então, eu quero dizer a todos que esse caminho é o caminho possível, e não só ele é possível, como ele é a meta, é a finalidade da vida humana. A gente só cumpre a finalidade da nossa vida se a gente realiza a totalidade desse caminho. A gente está na Terra para isso, para viver o autoconhecimento. Primeiro, trabalho de autoconhecimento para poder, nessa purificação, esse reconhecimento que eu não sei nada, desejo saber e começo buscando me autoconhecer. A purificação abre a porta para a iluminação, que dá a compreensão de Deus e dos mistérios divinos. E depois, a etapa seguinte, não dá para entrar cada etapa tem muitas etapas, mas poder chegar à divinização, à constituição de um corpo de imortalidade real, que é indestrutível e que nunca mais perece, né? Todos são chamados a fazer esse caminho, mas é preciso acolher esse chamado. E é só esse acolhimento desse chamado é que começa a dar o sentido verdadeiro para a vida de cada um de nós. Então, esse caminho é o único caminho, ele está em todas as grandes tradições de sabedoria, e ele está, né, professora Lúcia, também nesses dois tesouros, né, que nós amamos. Então, que todos façam essa jornada e tenham o despertar desse desejo, que seja o único desejo. Lembra bastante essa trajetória, as obras em negro, em branco, citrinitas, a obra em vermelho, da alquimia medieval, que no fundo era hermetismo também, né, Américo? Nada mais era do que hermetismo, que ressurge exatamente no momento que a humanidade mais precisa. E agora também a humanidade precisa de mais. É isso, te agradeço muito, meu amigo, agradeço a presença do nosso público. Assistam mais uma vez, reflitam um pouco a respeito do que a gente falou. Com certeza aí existe uma mensagem estritamente necessária, que chama pela sua atenção e pela sua compreensão. Muito obrigada e um abraço a todo o nosso público. Obrigada mais uma vez. Obrigado a todos. Obrigado, professora Lúcia.